E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula hoje de uma matéria chamada trabalho. Olha lá então. Trabalho. Trabalho. Trabalho de uma força. Vamos lá, tem 5 formas de achar trabalho. Quando você vai resolver a matéria trabalho, você vai encontrar 5 formas para você resolver ela. Aí você vê cada caso, você usa uma coisa. A primeira forma de achar trabalho vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com o deslocamento. Você usa essa fórmula quando tiver força e deslocamento. Então, galera, a primeira fórmula vai ser força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Essa é a forma para achar trabalho. Para ter um trabalho tem que ter força, né, e deslocar alguma coisa. Vamos imaginar aqui um bloco. Eu tenho aqui um bloco e várias forças agindo nele. Ó. Uma força 1 de 80 newtons. Uma força 2 para trás, que seria a força de atrito, 30 newtons, uma força peso dirigida para baixo de 20 newtons e uma força normal de 20 newtons. Pessoal, tem 4 forças agindo nesse corpo aqui. Uma força para frente de 80, uma força para trás de 30, vamos supor que ele está andando para frente, um deslocamento de 5 metros. Quais dessas forças realizam trabalho? Vamos pensar. A força 1 está no sentido do deslocamento. Olha, a força 1 está para a direita. O deslocamento também está para a direita. Então a força 1 vai realizar um trabalho positivo. Já a força 2 está contra o deslocamento. Ela vai realizar um trabalho negativo. A força normal e a força peso são perpendiculares ao deslocamento, e força perpendicular não realiza trabalho. Então, olha, presta atenção. Eu fiz uma setinha na minha cabeça. Quando está a favor, o trabalho é positivo. Quando está contra, o trabalho é negativo. E perpendicular não realiza trabalho. Mas vou resolver aqui cada força aqui. O trabalho da força 1. Quanto que vale a força 1, galera? 80. O deslocamento é 5 metros. E ela está no mesmo sentido do deslocamento. Então, cosseno de 0. Ela faz 0 graus com o deslocamento. Certo, gente? Ela está no mesmo sentido. Então, ela faz 0 graus com o deslocamento. Então, o cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho aqui vai dar 400 joules. Trabalho da força 1. Vamos fazer o trabalho da 2 agora. Vamos lá. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força 2 está contra o deslocamento, porque está deslocando para a direita, e a força 2 está para a esquerda. Então vai ser 30 vezes o mesmo deslocamento, que é 5, vezes cosseno de 180. Ela está contra o deslocamento. E o cosseno de 180, galera, vale menos 1, vai dar menos 150 joules. Então a força 2 realiza um trabalho negativo. Tudo bem? Então, olha, o trabalho, eu nem precisaria usar esse cosseno se eu não quisesse. Eu poderia pensar o seguinte: a favor positivo contra negativo. Ou senão usa a fórmula normal: cosseno, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aqui no caso, cosseno de 0, a força 1 está no mesmo sentido do deslocamento. Olha aqui. Está deslocando para a direita. Vamos fazer o trabalho da normal agora. Normal, a força dela vale 20. O deslocamento, 5, e ela está 90 graus, ela faz 90 graus. Ela é uma força vertical, o deslocamento está horizontal. Então, vezes cosseno de 90 graus. O trabalho vai dar 0. Força perpendicular não realiza trabalho.
E o trabalho do peso agora. O peso também não realiza trabalho. 20 vezes 5. Nesse caso aqui não realiza, né? Vezes cosseno de 90 graus. 0 joules. Então, pessoal, no mesmo sentido, o trabalho é positivo. Sentido contrário, negativo. Um dia eu falei para o meu professor, não vou usar esse tanto de cosseno, não. Quando estiver a favor, positivo. Se estiver contra, negativo. Se estiver perpendicular ao deslocamento, não realiza o trabalho, porque faz 90 graus, cosseno de 90 é 0. Então eu não usava essa forma, eu só fazia força vezes deslocamento. Eu não sei que o exercício fosse desse jeito aqui, ó. Tivesse aqui um bloco, uma força inclinada, 60 newtons, ou 40 newtons. Um ângulo aqui de 60 graus e deslocando para cá 5 metros. Nesse caso eu uso, porque essa força vai decompor para cá e para cá. Essa componente aqui, ó, a F seno, que não encosta no ângulo, não vai realizar trabalho, que vai ser o F cosseno. Então seria a fórmula: trabalho, força vezes deslocamento, vezes o cosseno de 60. Então a força vai ser 40, vezes o deslocamento, que é 5, vezes meio. O trabalho vai dar 20 joules. Galera, fica atento a uma coisa. Força centrípeta não realiza trabalho. Força centrípeta, a força é sempre dirigida para o centro e o deslocamento é sempre tangente, vão fazer 90 graus. Então, quando tiver um movimento circular uniforme, vai te dar aqui tanto de dado, mas você vai marcar que o trabalho é 0. Então, pessoal, o primeiro jeito de achar trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vamos lá. No mesmo sentido, o trabalho é positivo. Sentido contrário, negativo, ou faz 0 graus, aqui faz 180. E aqui, que são perpendiculares, não realiza o trabalho. Então eu sempre fiz uma regrinha na minha cabeça. No mesmo sentido, o trabalho é positivo. Sentido contrário, eu não usava esse tanto de cosseno, não. Mas eu posso usar normal, a favor 0 graus, contra 180 e perpendicular 90 graus. Nesse caso eu usava. Então grava aí, gente. Vê bem, dá uma olhada no quadro. Primeira forma de achar trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vou apagar isso aqui, que eu acho que vocês já entenderam. Vou partir para a segunda fórmula, que eu vou deixar tudo aqui organizado. Então, pessoal, primeira fórmula de achar trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vou apagar aqui, tá? E vou partir do segundo jeito de achar o trabalho, quando for uma força variável. O segundo jeito de achar trabalho, pessoal, a área do gráfico força vezes distância. Aqui é força, aqui é o deslocamento. Então vai lá te dar uma força variável. Vamos pôr aqui 80 newtons. Deslocamento de 10 metros. Nesse caso, essa força variou, olha, aumentou, diminuiu, então não dá para usar a primeira fórmula. Vou ter que usar a área do gráfico. Que figura que é essa? É um triângulo, então vou fazer aqui o trabalho. É base vezes altura dividido por 2. A base 10, dá para ver aqui, gente, o deslocamento foi 10 metros. 10 vezes a altura, que é 80, dividido por 2. 400 joules. Pessoal, grava aí. Primeira forma de achar trabalho, força vezes deslocamento. O segundo, quando for uma força constante. Gravando que força centrípeta não realiza trabalho, porque ele é perpendicular. A segunda forma de achar trabalho é a área do gráfico, certo? A figura vai te dar uma força variável, aí você vai achar a área. Então, a área do gráfico, força vezes deslocamento. Ó. Tudo bem? Então, a primeira forma de achar trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno. A segunda, a área do gráfico, que vai te dar uma força variando.
você vai fazer a área e já achou o trabalho. Tem jeito de errar essa matéria? Bom, o primeiro jeito é força e deslocamento. No mesmo sentido, trabalho positivo, sentido contrário, negativo. Força perpendicular não realiza. Quem gosta de usar o cosseno, no mesmo sentido usa 0 graus, se tiver sentido contrário 180 e perpendicular 90. Cosseno de 90 vale 0. Força perpendicular não realiza trabalho. Então, pessoal, 2 jeitos de achar trabalho aqui. Então, vou pagar aqui. Primeiro é força e deslocamento. Então, já tem duas formas de achar trabalho. O primeiro seria força e deslocamento, vezes cosseno do ângulo. E o segundo, a área do gráfico. A terceira forma de achar trabalho, que vocês vão encontrar, vai ser variação da energia cinética. Engraçado que essa forma te dá o trabalho de todas as forças que estão agindo no corpo. Então, vamos supor que tem muitas forças agindo. Quando você acha o trabalho da variação da energia cinética, você acha o trabalho resultante de todas essas forças. Depois a gente vai fazer um exercício para vocês verem. Relembrando a última aula, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Final. Inicial. Então o corpo estava com uma velocidade, agiu uma força nele e passou a ter outra velocidade. O trabalho vai ser mv ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Vai te dar lá 2 velocidades. Eu posso dar a área do gráfico e achar quem? O trabalho. Com o trabalho aqui eu peço a velocidade. Eu posso te dar 2 velocidades e achar quem? O trabalho. Com o trabalho e a distância eu peço a força. Então a gente pode brincar com essas 4 formas. Então já tem 3 formas de achar trabalho. Trabalho resultante. Primeiro trabalho, força de deslocamento. O segundo, área do gráfico. E o terceiro, variação da energia cinética. Certo? O quarto jeito de trabalho, pessoal, é o trabalho do peso. MGH. Esse H aqui seria a altura. Essa fórmula aqui, o mg é o peso. É uma força. Força, peso é uma força. E a altura é uma distância. Acaba caindo na segunda fórmula, na primeira fórmula ali. Então, o primeiro jeito de trabalho, força, deslocamento, vezes cosseno do ângulo, quanto a uma força constante. O segundo, área do gráfico. O terceiro, variação da energia cinética. O quarto, quando der altura. E o quinto, será que vai dar para vocês verem aqui? Trabalho, variação da energia potencial, kx ao quadrado sobre 2, quando devolver mola. Então, pessoal, aqui está 5 formas de achar trabalho. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Área do gráfico, quando for uma força variável, você vai fazer a área do gráfico. Variação da energia cinética, quando tiver 2 velocidades. Altura. Agora, presta atenção no trabalho do peso aqui. Pessoal, o peso é dirigido para baixo. Então, se eu descer alguma coisa, o trabalho é positivo. Se eu fizer isso aqui, o deslocamento vai estar no sentido da força peso. Se eu subir, o trabalho vai ser negativo. E se eu andar assim, ó, o trabalho vai ser 0, nulo. Porque aí o deslocamento vai ficar perpendicular à força peso. Então, eu fiz isso, o trabalho é positivo. Eu fiz isso, o trabalho é negativo. Eu fiz isso, o trabalho é 0. Vamos analisar mais uma coisa aqui. Eu tenho aqui... Eu tenho 2 rampas. Qual que dá mais trabalho de subir? Péssimo desenho, né? Mas tudo bem. Olha aqui, pessoal. Se eu subir por aqui,
ela é mais inclinada, eu faço menos força, mas a distância é maior. Não existe milagre. Trabalho é força vezes deslocamento. Se eu descer por aqui, se eu descer por aqui ou se eu descer por aqui, o trabalho é igual. Porque quando eu coloco uma rampa, eu diminuo a força, mas aumento a distância. Então presta atenção, vou fazer um desenho aqui. Eu estou aqui numa altura. Se eu descer uma bola aqui, ó, é o mesmo trabalho de eu descer ela por aqui. Ou de eu descer ela por aqui, ó. O que acontece? Aliás, subir. Subir fica melhor. Vou pôr uma rampa melhor aqui. Quanto mais inclinada a rampa, mais força eu faço. E a distância é menor. Então, pessoal, por aqui eu faço uma força menor, mas a distância é maior. Então, não existe milagre. Então, se eu descer, vou pegar um exercício aqui. Relembrando, então, o peso. Quando eu desço, o trabalho é positivo. Quando eu subo, o trabalho é negativo. E quando eu ando horizontal, o trabalho é zero. Para mim, descer uma rampa, tanto faz eu descer por aqui, por essa rampa, ou por essa rampa. O que muda, gente? Quanto mais inclinado for, menos força eu faço. Ou mesmo subir por aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, eu estou diminuindo a força, mas estou aumentando a distância. O trabalho é o mesmo. Então, pessoal, trabalho é força vezes distância. Se eu pegar uma rampa menor, ela vai estar mais inclinada. A distância é menor, mas a força é maior. Tudo bem? Então o trabalho é o mesmo. Pessoal, então vamos lá. Tem 5 formas de achar trabalho até agora. O primeiro vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O segundo, a área do gráfico, quando for uma força variável. Aqui vai ser deslocamento. E aqui vai ser força. A figura que der vai ser a área. O trabalho vai ser a área. O terceiro, variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Quando tiver 2 velocidades. O quarto, altura. E o quinto, mola. Esse altura é o peso. Quando eu subo, o trabalho é positivo, negativo. Quando eu desço, o trabalho é positivo. E quando eu ando assim, o peso não realiza o trabalho. Então, tem alguns macetinhos aí. O trabalho do peso, quando eu desço, estou a favor do deslocamento, positivo. Quando eu subo, eu estou contra o deslocamento. A força vai ficar contra o deslocamento, porque a força pesa para baixo, eu estou subindo. E quando eu ando assim, eu estou perpendicular ao peso, que está dirigido para baixo. O trabalho é zero. O atrito sempre realiza um trabalho negativo e a força centrípeta não realiza trabalho. Grava isso aí. Vou fazer um exercício aqui, onde eu vou soltar. Vai envolver tudo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um chão, está o chão aqui, uma altura de 20 metros. E aqui ele sai com a velocidade inicial igual a 0 e chega no chão com a velocidade de, vamos pôr, 15 metros por segundo. Altura 20 metros. E a massa 2 kg. Galera, eu tenho altura aqui, ó, dá para me achar o trabalho do peso. Eu quero o trabalho da resistência do ar. Vamos analisar. Para baixo tem quem? O peso. Para cima tem quem? A resistência do ar. O trabalho resultante vai ser o trabalho do peso, não está dando para ver aqui, menos o trabalho da resistência do ar. Olha lá, eu tenho peso para baixo e resistência do ar para cima. Vamos fazer ele aqui para vocês enxergarem. Olha, eu tenho 2 velocidades, vou achar o trabalho resultante. Então o trabalho resultante vai ser TEC, da energia cinética, mv² sobre 2
menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Olha, o trabalho vai ser a massa, que é 2, vezes a velocidade, que é 15 ao quadrado, afinal, sobre 2, menos 2 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 0, o trabalho vai dar 225 joules. Esse é o trabalho resultante. O trabalho do peso vai ser mgh. A massa vai ser 2, gravidade 10 e altura 20. O trabalho vai ser 400 joules. Galera, eu já tenho então aqui olha, achei o trabalho resultante, 225, que é mv ao quadrado sobre 2 menos mv inicial. Achei o trabalho do peso. E o que a gente tem aqui? O trabalho resultante vai ser o trabalho do peso mais o trabalho do ar. O trabalho resultante deu 225. Como que eu achei ele? Pela variação de energia cinética. Olha. Eu tinha duas velocidades. Aquele era 0 e aquele era 15. Com duas velocidades eu achava o trabalho resultante. O trabalho do peso, mgh, que eu tinha altura, que deu 400 joules. Mais o trabalho do ar. Então o trabalho do ar vai dar olha, o trabalho resultante vai ser o trabalho do peso mais o trabalho do ar. Trabalho resultante 225, trabalho do peso 400, mais trabalho do ar. O trabalho do ar vai dar menos 175 joules. Pessoal, vamos lá então. Revisando a aula de hoje. Eu tenho 5 formas de achar trabalho. O primeiro, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quando for uma força constante, qual o macetinho que eu passei? Força a favor do deslocamento realiza um trabalho positivo. Força contra o deslocamento realiza um trabalho negativo. E força perpendicular não realiza o trabalho. Eu podia pensar também em usar a forma normal. Isso é um macetinho que eu fazia quando eu era aluno. Eu pensava, para que usar o cosseno? Se tiver no mesmo sentido é positivo, se tiver sentido contrário é negativo. E as perpendiculares não realizam. Mas você pode usar a forma trabalho igual força vezes deslocamento vezes o cosseno. No mesmo sentido, cosseno de 0 vai dar 1, o trabalho vai ficar positivo. Sentido contrário, 180 graus, vai dar menos 1, o trabalho fica negativo. E perpendicular, cosseno de 90, que é 0. Isso é a primeira forma de achar trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A segunda fórmula é a área do gráfico, força e distância. Quando te der uma área, geralmente a força vai ser variável, você vai ter que fazer o trabalho por área, certo? Então, o primeiro é força e deslocamento, o segundo é a área do gráfico, força e distância. A terceira forma de achar trabalho é variação da energia cinética. Essa te dá o trabalho resultante. Foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui a gente tinha uma velocidade aqui que é 0, ele chegou aqui com uma velocidade de 15. Com essas duas velocidades, eu achei o trabalho resultante. Achei o trabalho do peso, porque eu dei altura, né? E o que faltava para inteirar era o trabalho do ar, porque ele tinha para baixo o peso e para cima o ar. Então, a quarta forma de achar trabalho é mgh quando te der altura, é o trabalho do peso. Quando eu desço, o trabalho é positivo. Quando eu subo, o trabalho é negativo. E quando eu ando na horizontal, o peso não realiza trabalho. A gente viu também, para você descer uma rampa, tanto o trabalho é o mesmo se descer por uma rampa muito inclinada ou pouco inclinada, ou até mesmo descer assim reto. O que acontece? O lance da rampa é que ela diminui a força, mas ela te cobra que aumenta a distância. Como o trabalho é força vezes distância, o trabalho dá o mesmo.
Então a rampa diminui a força, facilita, porque você faz menos força, mas te cobra. Tudo que te toma de um lado, te cobra do outro. Diminuiu a força, aumentou a distância. E o quinto jeito vai ser kx ao quadrado sobre 2 quando te der mola. Pessoal, alguns macetinhos. Força centrípeta não realiza trabalho, certo? Movimento circular uniforme não tem trabalho. Então te deu um exercício lá que está rodando com a velocidade tanto, mas essa velocidade é constante, então a gente só tem a força centrípeta e ela é perpendicular ao deslocamento. Então a força centrípeta não realiza trabalho. A força de atrito sempre está contra o deslocamento, sempre vai realizar um trabalho negativo. Galera, entenderam essa aula então? Eu tentei resumir aqui. Então tem 5 formas de achar trabalho. A primeira, força vezes deslocamento vezes cosseno ângulo. A segunda, área do gráfico, força e distância. A terceira, variação da energia cinética, que seria energia cinética final, menos energia cinética inicial. mv ao quadrado sobre 2, menos mv inicial ao quadrado sobre 2. O quarto jeito, mgh, que é o trabalho do peso, e o quinto jeito, quando for uma força elástica. Então tem 5 formas de achar trabalho. Tenta fazer o exercício e vai descobrir qual que você usa. Galera, tudo de bom aí. Vamos ver se na próxima aula eu faço uma aula sobre impulso. Valeu? Abraço!